agradecendo ao companheiro Emiliano, ao companheiro Cláudio, que prontamente aceitaram esse trabalho voluntário e de compromisso com a transformação da sociedade brasileira. Quero dizer que o Fórum se sente muito feliz pela presença de todos e todas, e eu queria pedir a todos os participantes que desligassem o microfone, só ligassem na hora de falar, na hora de dar alguma contribuição, para não ter interferências na condução dos trabalhos. Hoje nós estamos fazendo a abertura do Seminário Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. É um evento que, como o próprio nome diz, bienalmente, a cada 2 anos, nós realizamos esse encontro. Nessa vez agora, nós estamos fazendo esse momento agora virtual de lançamento, mas nós continuaremos a atividade presencialmente nos dias 29 e 30. Então, dia 29 começando às 14 horas e o dia 30 durante todo o dia. Esse seminário é resultado de uma parceria com o SECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi possibilitado através do financiamento pelo Fé Criança, através de uma organização da sociedade civil, o Revolution Reg, de Conceição do Coité, que emprestou o seu nome, emprestou sua equipe, e está conosco trabalhando há quase 3 anos, porque nós paralisamos o projeto em função da pandemia, né? Não fomos só nós, todo o Brasil ficou parado durante 2 anos ou mais, e agora, com a retomada, com o povo se vacinando, nós conseguimos retomar, já que as escolas estão funcionando, tudo está funcionando, e aí nós tivemos a condição de retomar. Queria, portanto, agradecer a esses 2 parceiros, ao SECA, as 3, né? O SECA, o Revolution Reg e ao Fé Criança, inicialmente, mas também agradecer a todos aqueles que estiveram conosco esses 3 anos, os conselhos municipais dos territoriais, Conselho Municipal de vários municípios, né? O de Tapetinga, o de Lauro de Freitas, Conselho Municipal de Simões Filho, Conselho Municipal de Retirolândia, e, no caso, também a Prefeitura de Retirolândia, que nos apoiou, o Conselho Municipal de Itabuna, Conselho Municipal de Ilhéus, Conselho Municipal de Tucano. Então, todos eles estiveram conosco esses 3 anos aí no desenvolvimento de ação. E aí, também agradecer a todos aqueles, mais de 100 pessoas, quase 200 pessoas, que participaram conosco das várias atividades, entre elas, muitos adolescentes. Então, é com esse espírito de agradecimento, de gratidão, claro, sem deixar de citar nossa articulação, que é a coordenação do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu queria, após essas breves palavras, passar para a presidente, a conselheira do CONANDA, para fazer uma breve saudação, 2, 5 minutos no máximo, Vera Carneiro. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Depois nós vamos também transmitir para o YouTube. E, assim, primeiro agradecer a presença de cada um, de cada uma, né? Especialmente ao grande professor, que a gente admira muito, Emiliano José, que é jornalista, escritor, né? Foi deputado federal e é um militante dos direitos humanos na Bahia, no Brasil, que nós temos imenso respeito. E também Cláudio Vieira, que já foi presidente do CONANDA e é hoje coordenador nacional do SINASE, que também é um grande lutador aí dos direitos humanos e dos direitos humanos especial de crianças e adolescentes. E todas as pessoas
né, que lutam nessa Bahia e também nesse Brasil. Tem pessoas de outros estados que vai estar entrando, vai estar participando, vai estar ouvindo. E a nossa ideia de fazer essa discussão, esse lançamento do seminário virtual, é até para a gente alcançar mais pessoas, né, usar as tecnologias também a nosso favor, ao favor dos direitos humanos, dos direitos de criança e adolescente, do fortalecimento do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no estado da Bahia, né? Nós vamos contar aqui também com a presença de vários conselheiros do SECA, do Conselho Estadual dos Direitos de Criança e Adolescente, do CMDCA, do Conselho Tutelar. Então, sejam todos, todas e todos bem-vindos. E, para começar nosso debate, eu vou primeiro passar assim, a palavra, vou pedir licença a Cláudio para Emiliano José começar, que acho que ele estava com dificuldade aí, mas acho que já foi solucionada, né? De conexão, para não correr risco de cair. Então, o professor Emiliano José, nós vamos dar entre 25 e 30 minutos para uma explanação de cada um, e depois a gente abre para um debate. Como a gente sabe, a atividade assim virtual, às vezes a gente se cansa muito, mas esse debate é fundamental hoje, né? Principalmente na Bahia, nós estamos no mês de junho ainda, em referência assim também ao dia 12 de junho, que era o dia de combate ao trabalho infantil. A Bahia é o terceiro estado de maior número de trabalho infantil na Bahia, ou no Brasil, né? Então, são mais de, eram em 2019, mais de 250 mil crianças no trabalho. E com a pandemia, com a crise econômica, tanto o trabalho infantil quanto as diversas formas de violência vem aumentando muito aí no Brasil todo, e também, lógico, pelo processo histórico que foi construído esse Estado, com exclusão, né, com concentração de renda, com pobreza, com escravidão. Isso ainda permanece nos dias atuais. Então, com a palavra, professor Emiliano José. Muito obrigado. Eu queria saber se eu estou sendo ouvido com exatidão, em primeiro lugar. Está sendo ouvido e visto em toda a sua elegância. Eu quero agradecer muitíssimo às companheiras, aos companheiros dirigentes do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes da Bahia. Agradecer ao nosso querido Edmundo, que foi quem teve a ousadia de me convidar. Ele é que corre o risco, porque foi ele que me chamou para dar uma palavra aqui com vocês. É um momento de muita honra para mim, porque estamos, ao discutir a defesa dos direitos da criança e do adolescente, nós estamos discutindo o futuro desse país. É uma luta absolutamente fundamental, sobretudo num país que vive há alguns anos, desde 2016, quando ocorre o golpe, nós vivemos um atentado contínuo aos direitos, a todos os direitos sociais, culturais e políticos, e, de modo muito especial, aos direitos das crianças e adolescentes, que constituem, as crianças e adolescentes constituem o futuro desse país, ou não. São políticas de defesa das crianças e dos adolescentes que dirão do nosso futuro. São políticas essenciais, portanto, não é? Então, eu quero dizer da honra que é estar aqui com vocês, trocando algumas ideias. Talvez, até como início dessa conversa, eu devesse dizer, e já disse de alguma maneira, que a defesa dos direitos das crianças e adolescentes está diretamente vinculada à grande política,
ao poder político do país. Sem um poder político democrático, profundamente democrático, nós não teremos as crianças e adolescentes do país protegidas. É uma coisa que nós temos que ter, todos sei que tem, que nós temos que ter consciência, né? Porque, às vezes, há uma certa tendência em algumas pessoas a considerar que nós vamos nos fechar aqui no nosso território da criança e do adolescente e vamos resolver os problemas. Não vamos. Se é absolutamente essencial existir grupos, associações, fóruns como este, na defesa da criança e do adolescente, tais organizações têm que ter necessariamente a consciência de que o aspecto central para defender os direitos da criança e do adolescente é o da grande política. Nós estamos num ano absolutamente decisivo para a nossa história e nós somos parte dessa luta para afastar o mal. Digo desta maneira, afastar o inominável do poder político. Em outubro, já decidir e começar a reconstrução do Brasil. Trata-se disso, porque nós vamos ter que reconstruir este país, porque o processo de destruição iniciou-se em 2016, com o golpe, e continuou de maneira acelerada quando o novo presidente assumiu, não é verdade? E essa destruição não é algo que nós estejamos dizendo como uma espécie de tentação panfletária, não. O atual presidente, eu evito dizer o nome, o atual presidente, em março de 2019, logo depois de ter assumido, ele declarou nos Estados Unidos que a tarefa dele não era outra senão a de destruir. Não somos nós que estamos dizendo. E vamos convir, do ponto de vista desse aspecto, o da destruição ele tem sido coerente. O Brasil tem experimentado um processo acelerado de destruição, seja da infraestrutura, né? Das empresas nacionais, até, se quisermos, das grandes empresas nacionais. Para isso, houve a colaboração decisiva do Grupo de Curitiba, do Moro, que exerceu um papel fundamental nesse aspecto da destruição das grandes empresas, que tinham um papel a cumprir, que se punissem todos os que eventualmente tivessem malfeitos, contas a prestar à justiça, mas se mantivesse as grandes empresas nacionais, e não. Elas foram praticamente todas destruídas. A destruição das grandes empresas, a destruição da Petrobras, que nós estamos assistindo, a privatização da Eletrobras, que nós estamos vendo aí agora, seja esse ponto de vista da destruição da força econômica que o país tinha, seja principalmente do ponto de vista dos direitos sociais. Nós estamos retrocedendo quase um século quanto aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, todos os direitos sociais, culturais, políticos, econômicos, sendo destruídos por este governo, né? É, portanto, uma conjuntura muito, muito difícil, e tal conjuntura só será modificada, e radicalmente modificada, com um novo governo. Não há muita dúvida. Ninguém desconhece minha posição com relação a isto, ninguém desconhece minha defesa de que nós consigamos eleger o presidente Lula em outubro, logo no primeiro turno, não vacilar com isto, né?
porque o atual presidente ataca duramente a cada minuto as eleições, o sistema eleitoral brasileiro que o elegeu. É curioso isso, né? Ele, o tempo inteiro, ele tenta desgastar o sistema eleitoral brasileiro, a desacreditar esse sistema para, no momento da eleição, quando nós ganharmos, e vamos ganhar, ele tentar conturbar o processo, tal e qual ocorreu nos Estados Unidos muito recentemente, quando o Trump, amigo do atual presidente, perdeu as eleições. Lá eles invadiram o Congresso Nacional numa coisa, o Capitólio, numa coisa inédita na história dos Estados Unidos, né? Então, nós temos um horizonte pela frente de começar a modificar este processo, de começar a modificar a história do Brasil novamente, de iniciar um outro momento na nossa história, né? É importante lembrar, a primeira década deste século, primeira década e meia quase deste século, foi uma década de muita bem-aventurança para os povos latino-americanos. Houve um momento muito rico da América Latina, com governos progressistas, democráticos e voltados à melhoria da vida de seus povos. É uma verdade, eu não preciso ficar citando cada um dos países, né? Lembrar de tantos que conseguiram fazer mudanças profundas na vida dos povos, né? E, no caso do Brasil, com o presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma, nós conseguimos fazer mudanças extraordinárias, né? Mas, no Brasil, e vou me limitar ao Brasil para não falar de outras nações, e por falar em outras nações, nós tivemos ontem uma vitória extraordinária na Bolívia, né? Com a eleição do Petro. E na América Latina nós estamos sentindo novos tempos novamente, é importante dizer. Mas para falar do Brasil, eu ia dar uma palavrinha. Este é um país, não é só o Brasil, mas este é um país que sempre reage a governos progressistas. Não precisa exagerar nada, não precisa dizer os governos revolucionários, estou falando de governos progressistas, né? Se quisermos voltar muito, voltar lá a Getúlio, ou voltar ao presidente João Goulart, a qualquer um deles, sempre que alguma reforma, estou falando de reformas, alguma reforma é feita em favor do povo, as classes dominantes brasileiras se insurgem. São classes dominantes profundamente conservadoras, são, se a palavra couber, profundamente perversas, cruéis, e que não têm quaisquer considerações com a nação e muito menos com o povo brasileiro. Foi assim que essas classes dominantes fizeram golpes história afora do nosso país, né? Se quisermos lembrar de Getúlio e o golpe de 54, só abortado pelo suicídio do próprio Getúlio, quiséssemos lembrar o golpe de 1964, aí sim, um golpe sangrento e que durou 21 anos. Lembrando só esses dois momentos para dizer o quanto elas não suportam governos progressistas. E não suportaram a chegada do presidente Lula ao poder em 2002, quando ele se elege, 2003, quando ele assume. E, às vezes, a gente pensa que ocorreu agora o ataque ao governo do presidente Lula, mais recentemente, mas isso não é verdade.
Em 2005 já começou o ataque concentrado ao projeto de reformas e de melhoria na vida do povo, quando eles manipularam o que eles chamaram de mensalão e quando eles passaram ao ataque concentrado às principais lideranças do Partido dos Trabalhadores. Vamos lembrar rapidamente do Zé Dirceu, do Genuíno, porque eles já começaram ali, em 2005, 2006, em 2013. Bom, a eleição do Lula de 2002, eu já falei, a eleição de 2006, quando ele resiste a todas as tentativas de golpe, já ali, em 2006, a ofensiva do mensalão, a eleição da Dilma em 2010, que eles não acreditavam, ela foi eleita, e veio, a gente às vezes é meio inocente, vieram as movimentações de 2013, que era uma antessala do golpe, porque nós assistimos pelo mundo afora, as primaveras árabes, etc., todas elas voltadas para eleger governos de direita. A movimentação de 2013, que começou muito aparentemente progressista, foi tomada pela extrema-direita. Já em 2013, no final do ano, eles prendem Genuíno e Zé Dirceu. Vamos lembrar disso. Que eram grandes lideranças nacionais, né? Mas já iam pegando. Em 2014 vem a reeleição da Dilma, com muita dificuldade, e ali acelerou-se o golpe a partir da reeleição da presidenta Dilma. O primeiro ano ela não governou, né? Praticamente, 2015, por conta de uma articulação que envolvia dos Estados Unidos as classes dominantes locais, as instituições, e chegou a ser anunciado, né, com o Supremo e tudo. Foi como se disse à época, e houve o golpe, com Michel Temer depois puxando o golpe, como nós vimos. E eles não satisfeitos, e não era mais um golpe aquele dos tanques e tal, era com todas as instituições, com o Supremo e tudo, não satisfeitos, eles queriam chegar, era o objetivo deles, o Moro tinha dito isso lá atrás, eles queriam chegar no Lula. Era Lula que deveria ser preso, né? E em 7 de abril de 2018, na beira da eleição, com o Lula liderando todas as pesquisas, o Moro deu um jeito de prendê-lo, como todos nós sabemos. E o Lula foi preso. 7 de abril de 2018, à beira da eleição. Ali foi um claro movimento político para tirar o Lula do jogo político, do jogo do poder, né? E veio a eleição de 2018 e Bolsonaro se elegeu, como nós, desculpe eu dizer o palavrão, e o atual presidente se elegeu. E era um governo... E era um governo, como já disse, destinado a destruir o país, né? Hoje, quando nós olhamos para o Brasil, vemos a morte do Dom e do Bruno, vemos a destruição dos povos indígenas numa velocidade impressionante, né? Uma coisa cruel, perversa, né? Quando nós olhamos para este episódio, mas há dezenas, centenas de episódios de assassinatos de lideranças e de gente do nosso povo nas periferias e tudo, da tristeza e indignação. Lula é preso em 2018 e só é libertado 580 dias depois, em novembro de 2019. O Lula é uma liderança, sem qualquer exagero, rara. É uma liderança que aparece raramente na história dos povos. É uma liderança com prestígio nacional que tem,
liderando todas as pesquisas, como sabemos, deixando o inominável num desespero danado, por isso atacando as eleições e tudo. O Lula, quando é libertado, ele, de alguma forma, ele ressuscita a esperança no povo brasileiro, né? E é a chave para que a gente comece a reconstruir este país. Há um grande autor e político, Álvaro Garcia Linera, que foi vice-presidente boliviano, que diz que a política é disputar as esperanças, né? Nós vivemos um momento do mundo, né, em que há uma disputa de corações e mentes, eu diria, né, de disputa política para saber para onde o mundo vai. Isso tem sido discutido no mundo hoje. Houve uma espécie de ressurgimento da extrema-direita no mundo. Aqui é um exemplo. Os Estados Unidos com o Trump era outra, o Boris Johnson na Inglaterra era outra, na Itália houve muito isso também, e vai por aí afora, né? Então, nós vivemos um momento de transição, de crise no mundo, óbvio, causada pelo neoliberalismo, como sabemos, e nesse cenário, o neoliberal surge com muita força a extrema-direita, e é o que diz o Garcia Linera, Álvaro Garcia Linera. Política é disputar esperanças. Nós estamos no momento de disputa de esperanças no Brasil e no mundo. Vocês devem ter acompanhado a eleição da França ontem. A esquerda teve um excelente papel, né, na disputa de eleições legislativas, de parlamentares. O Macron, Emmanuel Macron, o presidente da França, perdeu porque não fez maioria. Nós fizemos, a esquerda fez o maior número de deputados, mas é surpreendente. É importante a gente olhar essas coisas para não esquecer que as disputas se fazem a cada dia, que nós queremos eleger o Lula e cada um de nós precisa se empenhar para isso e que seja no primeiro turno. Lá na França, se a esquerda cresceu e tornou-se a maior bancada do legislativo, a extrema-direita da Le Pen passou de 9 deputados para 89 parlamentares. Cresceu 10 vezes. É uma coisa impressionante. Então, há uma disputa no mundo hoje de visões mesmo de mundo, né? E nós, aqui no Brasil, experimentamos isso. Por quê? A gente não pode esquecer. O inominável foi eleito em 2018. Foi eleito. Tá bom. Foi eleito porque tiraram o Lula do páreo, mas ele foi eleito. Significa, há na sociedade brasileira uma presença forte do conservadorismo. Conservadorismo que envolve naturalmente o assunto central deste encontro, as crianças e adolescentes, né? Não inventaram agora a tal da escola em casa, como se isso fosse algo possível, né? Como se tirasse as nossas crianças da convivência, da civilização, da cultura que significa a escola, né? Então, nós temos pela frente uma disputa agora do destino do Brasil. Há uma pergunta: nós vamos recuperar o Brasil ou não? Só podemos recuperá-lo com a eleição do presidente Lula, porque não há outro candidato para enfrentar o inominável. Não há, é o Lula. E nós temos que juntar o povo brasileiro, dialogar com o povo brasileiro, ser bastante amplo nesse diálogo,
para garantir que o Brasil possa começar sua reconstrução a partir de janeiro do ano que vem. Começar a retomada de direitos do nosso povo, começar a retomada de direitos das nossas crianças e adolescentes, dos nossos indígenas, das nossas mulheres, dos nossos trabalhadores, do povo brasileiro. Então, eu penso assim. Da mesma forma que diz o nosso Álvaro Garcia Lineira, eu penso que nós estamos disputando esperanças. Nós somos o mundo progressista e de esquerda e democrático, nós somos a esperança de reconstrução do Brasil, que está no momento acelerado de destruição. Por isso é nosso papel conversar, dialogar, fazer a luta política cotidiana para garantir que nosso presidente Lula seja eleito e a gente inicie, a partir do ano que vem, o processo de reconstrução deste país para que nossas crianças e adolescentes sejam protegidas, acolhidas e tornem-se cada vez mais protagonistas da nossa história. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, por trazer essa análise nessa discussão tão necessária para a gente compreender por que estamos aqui, né? Porque chegamos até aqui, esse ponto, né? Como o senhor traz, né? Um tal ponto de destruição em todo sentido, né? Destruição dos direitos humanos, destruição do ambiente, destruições das comunidades tradicionais, né? Destruição dos indígenas, né? E destruição de tudo o que esse país também construiu com a força da classe trabalhadora. Então, depois a gente vai abrir para o debate. Eu vou passar, então, para Cláudio Vieira, trazer outros olhares dessa reflexão, e aí a gente parte para o debate. Então, Cláudio, você com a palavra. Muito obrigado, Vera. Agradecer o convite do Fórum da Bahia, agradecer a presença de todos vocês nesse evento, para participar desse debate conosco, agradecer essa oportunidade de aprendizagem que poderemos ter aqui. Querido Edmundo, é um prazer estar aqui novamente. Edmundo é cadeira permanente no fórum, ele sabe que eu sou freguês antigo do Fórum da Bahia, né, Edmundo? Muito antigo. Eu quero começar essa minha fala, essa roda de conversa que nós estamos aqui, abrindo esse seminário, lembrando dos nossos antepassados, em particular por aqueles meninos e meninas que não tiveram direito à vida no nosso país, seja em qual período for, desde a colônia até os dias de hoje. Vários e vários meninos e meninas viram o seu direito de viver abreviado por uma sociedade extremamente violenta como é a sociedade brasileira. Quero agradecer ao professor Emiliano por essa aula de história política que nos deu, relembrando fatos que são fundamentais e importantes para nós podermos compreender e poder elaborar as nossas respostas como nós o fizemos. Então, começo a falar um pouco dessa nossa área, como fizemos no período final. Vou separar só a partir desse período, o período final da ditadura militar, né? Quando um movimento pelos direitos das crianças e adolescentes foi sendo alinhado e tomado por esse país,
para dar uma resposta diferente daquela que o Estado brasileiro dava. Qual era a resposta que o Estado brasileiro propiciava às meninas e aos meninos empobrecidos? O cárcere, no famoso sistema FUNABEM-FEBEM. E ali, naquelas condições, e esse movimento em defesa dos direitos da criança e do adolescente, ele é anterior à retomada democrática da vida política brasileira. Nós ainda nem tínhamos eleições diretas, gerais, para todos os cargos no Brasil, mas nós já tínhamos um movimento forte, decidido a garantir os direitos de crianças e adolescentes, mesmo ainda sob a tutela, sob a concepção, sob a legislação vigente expressa no Código de Menores e expressa no sistema FUNABEM-FEBEM, que eram os lugares para onde nós jogávamos os meninos e meninas pobres do Brasil, preferencialmente com um toque especial de crueldade, dividindo as famílias daqueles meninos e meninas que muitas e muitas delas jamais se reencontraram na vida, depois dessa crueldade da divisão e da internação em unidades espalhadas por esse país. Então, esse movimento da infância, ele é, em primeiro lugar, um movimento de resistência na história brasileira, forte, muito forte. Um movimento que conseguiu, aí trazendo logo após a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, desde 1993 até os dias de hoje, conseguimos resistir bravamente a todas as iniciativas, e são inúmeras iniciativas, e ainda existem hoje, dentro do Congresso brasileiro, as iniciativas da direita raivosa, daqueles que são defensores e atualizadores do sistema escravista no Brasil, do rebaixamento da responsabilidade penal. Desde 1993, e aí já dentro do processo de uma vida razoavelmente que razoavelmente reincorporou os princípios da democracia, mas desde 1993 convivemos com absurdos projetos para rebaixamento da idade penal. Naquela época não se usava essa linguagem que temos hoje, mas traduzindo para uma linguagem de hoje, ancorados numa fake news. Qual fake news? Que os jovens que são os produtores de violência no Brasil. Isso é uma mentira política e é uma mentira estatística. E nós vamos fazer uma comparação com esse período. Esse fórum, então, ele é um fórum bienal, e esse biênio que nós passamos com a sociedade brasileira, como a sociedade mundial sendo atingida pela pandemia, mas evidentemente que o Brasil tinha que se destacar nessa pandemia, e nós nos destacamos negativamente, porque foi o único país desse planeta que teve a sua principal autoridade fazendo uma campanha contra a vacinação das pessoas, inclusive com invenção e restrições, promovendo restrições orçamentárias para o atraso da vacinação e fornecendo informações falsas sobre a natureza da vacina, a natureza da origem do vírus, ou mesmo até por alguns efeitos colaterais, como o professor Emiliano colocou, que aquela cabeça inominável e seus asseclas produziram com a intenção de desmobilizar a população
para a sua proteção. Por quê? Porque o governo não comprou vacina, né? Nós estamos hoje em junho de 2022 e agora que nós estamos liberando a quarta dose para pessoas acima de 40 anos de idade. Então, novamente, chegando tudo muito atrasado, que só não nos espanta como em 2021 ou como em 2020, porque, graças à vacinação, as pessoas estão tendo os efeitos minimizados e estão ficando dentro das suas casas, recolhidos, e não estão, ainda bem, sofrendo aquilo que foi no início do primeiro ano dessa pandemia. Também lembrar que eu pulei essa parte, eu vou retornar, porque isso é importante para o Fórum. A maior emenda popular da Constituição Brasileira de 1988 foi conseguida por esse movimento, que nos garantiu os artigos 227 e 228 da Constituição, né? Esse movimento, do final dos anos que estamos trazendo aqui só esse período, o final dos anos da ditadura militar e o início dos anos da redemocratização do Brasil, naquele momento de eleição dos constituintes, em 1986, e aprovação da Constituição, 1988, nós fomos capazes de produzir a maior emenda popular para a Constituição brasileira. Então, é um movimento de resistência, e eu estou salientando muito isso, porque, continuando essa reflexão de Emiliano, nós estamos no momento, como diria um ministro do Supremo Tribunal Federal, vivendo momentos estranhos, momentos muito estranhos, que nos remetem a períodos de escassez de liberdade, a períodos de absoluto desmonte. E essa é uma frase que essa pessoa que foi eleita disse, que a imprensa, infelizmente, não replica com a importância que ela tem, que o Emiliano trouxe para nós, que o eleito, que logo a seguir toma posse como presidente do Brasil, disse: eu vou destruir tudo. Então, ele cumpriu a promessa dele e destruiu mesmo. Destruiu mesmo. E é evidente, quando se destrói políticas públicas, quando se diminui a presença do Estado, quando tem uma ação coordenada com isso, e logo nos primeiros 6 meses, o primeiro setor que esse atual governo conseguiu destruir é um setor que o Brasil tem muito forte, muito presente no mundo inteiro, que foi a política das relações exteriores do Brasil. Foi logo o primeiro que conseguiu fazer isso. E é evidente que a política que envolve crianças e adolescentes não poderia ter um tratamento diferente, né? Em recente levantamento orçamentário, feito pelo INESC, que é uma organização sediada em Brasília e que estuda as políticas que têm intenção de atendimento às minorias, aqueles que são eternamente prejudicados ao longo da história do Brasil, lançou o levantamento que ele fez sobre a execução orçamentária do ano de 2021. Ele chama a conta do desmonte. A conta do desmonte é diminuir, aumento do trabalho infantil, diminuição dos recursos para o atendimento socioeducativo pelo governo federal, a conta ficando outra vez e mais salgada para os estados, sozinhos, depois do desmonte da FUNABEM e o sistema FEBEM, algo que nós vínhamos retomando com o financiamento de novas unidades para substituir, não aumentar, mas de novas unidades para o atendimento decente desses adolescentes, e com as novidades
que a pandemia trouxe para essa população, que são aqueles que perderam as suas referências familiares, né? E o seu direito à convivência familiar e comunitária com a morte, uma morte precoce e desnecessária de seus pais, de suas mães, de seus avós, das suas avós, que, como todos nós sabemos, quem trabalha na área social do Brasil, a importância econômica, financeira e afetiva dos avós e das avós na continuidade e na educação e na manutenção das crianças em torno do Brasil. Então, nós temos um momento em que o Fórum da Sociedade Civil, o fórum que reúne as organizações em torno dos direitos de criança e adolescente, tem que estar de olhos completamente abertos e fazer valer aquilo que ainda não conseguiram desmobilizar, que é o sistema que nós construímos, que nós chamamos de sistemas de garantias de direitos. Então, a presença crítica e exigente e vigilante das nossas organizações da sociedade civil, através dos fóruns, através dos conselhos, através da participação e da atuação dos conselhos tutelares e através da vinculação de recursos para atendimento, porque agora nós temos mais 2 problemas a enfrentar com a população infanto-juvenil, com um período que, entre muitas aspas, nós estamos falando pós-pandêmico, que a pandemia ainda não acabou. E longe disso, segundo os especialistas, que são aquelas pessoas, dentre elas também jovens e adolescentes e algumas crianças, que tiveram suas vidas a partir de então com algumas sequelas graves de saúde, e os seus responsáveis também, e isso afeta a vida das crianças e dos adolescentes, e aqueles que perderam o direito de continuar a ter a sua convivência familiar e comunitária, porque o não atendimento da população a tempo que houve causou a morte dessas pessoas. Então, além do trabalho infantil, além da violência doméstica, além da exploração sexual, além do encarceramento desnecessário de adolescentes, nós temos mais 2 tarefas a procurar atender, e nós temos os mecanismos, que são os mecanismos que nós criamos através do sistema de garantia de direitos. E se nós não dermos a devida atenção nesse momento histórico para o atendimento dessa população que está empobrecida, vocês têm visto os últimos levantamentos que estão aparecendo sobre concentração de renda durante o período pandêmico, que as famílias estão sem o atendimento e sem a evolução daquele programa de renda que já vinha como um programa do Estado brasileiro, a diminuição orçamentária, e aí eu convido a todos e todas a olhar esse levantamento do INESC, o absurdo e a crueldade que é a diminuição dos recursos orçamentários do governo federal brasileiro para em cofinanciamento com os estados e municípios atender as questões principais do que nós vínhamos já desenvolvendo, que foi uma outra vitória desse grupo e desse movimento em defesa dos direitos da criança e do adolescente, que foi o estabelecimento dos planos nacionais, né, de enfrentamento à violência, Plano Nacional de convivência familiar e comunitária, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e muitos outros, a própria lei, o Plano Nacional de Educação,
né? O desenvolvimento do SUS nas diversas modalidades de atendimento localizados, territorializados, que envolve atendimento também às famílias e às crianças, o desenvolvimento do SUAS, que está absolutamente reduzido para o financiamento da municipalidade através dos CRAs e dos CREAs. As secretarias municipais de assistência social dos municípios empobrecidos do Brasil estão sem instrumento para conseguir fazer o atendimento a essas pessoas. E, claro, quem sofre com isso são as crianças, são os filhos dos pobres, não tem a menor sombra de dúvida. Mas nós conseguimos, gente, nos propor, nós conseguimos superar um período em que a ditadura militar era bastante clara e era bastante visível a todos nós. Nós não podemos retroceder e não podemos diminuir a nossa intensidade nesse momento, porque de nós depende políticas públicas para a infância e adolescência. E nós não conseguiram ainda mexer na nossa legislação, né? O interesse deles tem se deslocado para os grandes negócios que envolvem os orçamentos federais e estaduais no Brasil, na precarização dos serviços e na precarização da presença do Estado através das suas empresas de desenvolvimento, pegando os 2 últimos exemplos das 2 últimas semanas, precarizando a Eletrobras, diminuindo o preço da Eletrobras, agora precarizando a Petrobras. Vamos trocar de presidente pela 4ª vez num período que ainda não completou 4 anos de governo, isso para desvalorizar a empresa, a companhia, e isso desvaloriza o patrimônio da população, isso desvaloriza a possibilidade do Estado de propor políticas para o atendimento da população empobrecida. Então, nós, da área da criança e adolescente, nós somos um exemplo. Nós somos um exemplo de resistência, de proposição, de coragem, de debate para vencer esses tempos estranhos que estamos participando agora. Porque de nós vai depender, a partir do dia 1º de janeiro, seja lá quem estiver lá, mas nós temos muita fé e muita esperança de que esse mal que nos assola não vai ter chance de se repetir na sociedade brasileira, mas, diante disso tudo, diante de todos esses problemas, nós não podemos deixar de fazer o nosso papel de pessoas que são garantistas de direitos de crianças e adolescentes, porque de nós dependem essas ações. Então, os nossos conselhos de direitos, os nossos conselhos tutelares, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, os nossos fundos de financiamento de áreas específicas para criança e adolescente, de projetos específicos para criança e adolescente, eles não podem ter uma presença enfraquecida nesse momento. A gente, conseguindo concentrar esforços nos nossos locais para viabilizar os nossos fundos, nós vamos poder estar fortalecendo as ações dos conselhos de direitos e, com isso, as ações da sociedade civil e também numa exigência paralela com as ações das instituições governamentais. É um momento difícil, com características difíceis, mas que só repete aquilo que é um pouco dessa história que Emiliano nos trouxe, né? Que é uma história de eliminação da pobreza do Brasil, mas não é eliminação da pobreza econômica, é eliminação das pessoas que são pobres. Eliminação da possibilidade de acesso à educação, de acesso à educação de nível superior, de acesso à formação técnica para que as pessoas tenham autonomia nas suas vidas e consigam progredir nas suas vidas e na sua sustentabilidade.
Vocês sabem, isso foi produzido e foi apresentado um novo relatório na semana passada. Nós temos 135 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar, ou seja, que acorda todo dia e não sabe se vai comer. Desses, 33 milhões passam fome todos os dias. Isso é uma calamidade pública. E aí a gente pensando o percentual disso que são crianças, que são adolescentes, que aí não conseguem estudar, que não conseguem progredir no estudo, abandonam a escola. É uma maldade incomensurável, não tem parâmetros para se colocar uma coisa dessa. Então, essa lógica da crueldade, ela vai dando exemplo a cada semana, quando não é a cada dia. Eu não tenho ouvido falar, e eu acho que nós temos que trazer essa pauta para a mesa, como que vai ser a reposição das perdas educacionais das crianças durante a pandemia e dos adolescentes. Isso vai ser esquecido? Nós vamos deixar essa pauta não se tornar uma preocupação dos sistemas municipais e estaduais de educação? Não podemos, não podemos. Nossas crianças e nossos adolescentes, que já tinham seríssimos problemas na educação pública do Brasil, fora algumas ilhas, mas o Brasil não se renova através de algumas ilhas na política pública, né? Então, nós temos que trazer isso. Assim como, né, o assassinato dessas duas pessoas na região da Amazônia, mais de um outro indigenista há mais de um ano, não pode terminar assim, acabou aqueles dois, prende, achou o barco, leva, acabou. Não, porque isso é uma ação orquestrada para desmonte do ecossistema amazônico e que é uma ação orquestrada para eliminar os povos indígenas e, com isso, as suas crianças, os seus adolescentes, que são patrimônio nosso, que pertence à nossa sociedade, que o Estado brasileiro tem a obrigação de proteger, conforme manda e segue a Constituição de 88. Então, são alguns desafios que a nós, da sociedade civil, que estamos organizados em fóruns, que estamos presentes em conselhos, cabe a nós não perder de vista essas pautas. Porque essa disputa entre aqueles que têm muito e são poucos e aqueles que têm pouco e são muitos é uma disputa de toda a nossa história. De toda a nossa história. Que ora toma uma cor aqui ou ali, ou de outro jeito, ou de outra forma, mas nós estamos vivendo hoje aquilo que os escravos sofreram e viram sofrer seus filhos, suas filhas, as mulheres, naquela época. Nós evoluímos muito pouco enquanto sociedade, e o que evoluiu foi na nossa luta pegando esse último período, na nossa luta pelos direitos democráticos, contra a ditadura, contra a censura, contra o sumiço de pessoas, e que agora estão voltando com essa chance e fazendo tudo novamente, tentando fazer tudo novamente. Então, o sistema de direitos, de garantia de direitos da criança e adolescente, por nós fundado, o Estatuto da Criança e Adolescente, por nós escrito, essa Constituição Federal, por nós também escrita, nós temos a obrigação de nos organizarmos nessa resistência cívica para a retomada e proteção daqueles que são mais pobres, daqueles que são os maiores sofredores desse estado de coisas que se apresenta no Brasil. Temos que nos juntar ao sistema de justiça, que, como nós estamos vendo, é uma ponte importante para a garantia da normalização da vida política brasileira e também da vida política
na área da infância e adolescente, lamentavelmente, porque entre nós não foi possível isso. Por exemplo, a superpopulação das unidades socioeducativas só foi obedecida não por causa das políticas ditadas e pronunciadas por todos nós através do sistema de conselhos, etc., mas teve que ter uma decisão do STF. É muito triste ver isso, é uma conquista que é uma confirmação que nos deixa muito tristes. Por quê? Porque nós sempre dissemos isso. Em socioeducação, como em qualquer processo educativo, em havendo superpopulação, excesso de população, você não faz mais nada. Inviabiliza toda e qualquer proposta pedagógica. Mas isso teve que ir às barras do STF para que, por um brilhante voto do ministro, que ele salientou que as unidades socioeducativas não são a mesma coisa do que unidades prisionais adultas, não se podia considerar essa possibilidade de ter nenhuma possibilidade de ter número além daquele previsto nas propostas de Constituição e nas propostas pedagógicas. Então, para terminar, eu quero um desafio que temos nesse momento. Não vai ser fácil, como não está sendo, né? Nós precisamos mostrar essa mesma vitalidade que nós sempre tivemos. Nós construímos muita coisa, gente. Hoje o Brasil tem Conselho de Direitos e Conselho Tutelar em todos os municípios do Brasil. Nós construímos muita coisa, como eu disse no início, nós resistimos bravamente com campanha da grande mídia contra todos os dias, com uma série de gente que tinha o controle de... É uma instituição ali. Uma série de... Nós conseguimos muitas e muitas coisas nessa resistência e nessa vitalidade. Então, o nosso desafio hoje, numa avaliação, nesse período negativo que o mundo todo vive hoje, dentro ainda de um período pandêmico, né, com subnotificações, com tudo que a gente viu que aconteceu, com eliminação de registros de mortes, tentativa de ocultar números da tragédia, conseguiram, em parte, porque não são só 650 mil pessoas que morreram na pandemia, né, por conta da pandemia. Essa situação precisa da nossa vontade, da nossa clareza e da nossa vitalidade que sempre tivemos. Se hoje a gente consegue fazer um fórum desse, com 35 pessoas, mas o que vocês vão fazer na próxima semana é porque isso foi construído a muitas mãos esses anos todos. E isso mostra que nós somos capazes de produzir algo muito melhor, muito mais positivo do que essas políticas irresponsáveis de extermínio e de malversação dos recursos e do patrimônio público. Então, muito obrigado, agradeço a paciência e estarei aí à disposição para os nossos debates. Muito obrigada, Cláudio, por toda essa explanação da importância dessa luta, da importância até desse momento aqui, que é o momento de resistência também, de defesa dos direitos de criança e adolescente. Se já vinha numa situação difícil, né, com a política econômica de retirada de direitos, de corte de orçamentos para o social, a pandemia veio ainda agravar, e a forma como foi tratada essa pandemia no nosso país, as principais vítimas também têm sido as crianças e adolescentes. A gente sabe, nós estamos com quase, assim, oficialmente, né, 670 mil mortes, mas como você acabou de dizer, nós sabemos que o número é bem maior, né? Assim como se constata, né, na pesquisa que a USP fez, que aumentou em 50% os casos de violência contra criança e adolescente durante a pandemia.
né? Então, mais do que nunca, essa rede de direitos, de proteção, esse investimento em políticas sociais é necessário. E nós estamos vendo as crianças, os adolescentes e os jovens, né, esses efeitos da pandemia, né? Porque, como foi dito, a pandemia ainda não acabou, eles estão vindo muito agressivos, né? As escolas, os professores, os educadores estão sentindo muito isso, e vem mais um ataque aí do Congresso Nacional querer a escola doméstica, o homeschool, né? Que eles estão defendendo. E eles vêm assim com uma série de outros ataques, né? De redução dessa chamada maioridade penal, da volta, da redução para ser considerado trabalho infantil, e diversos outros ataques à educação, os ataques à cultura, assim, a falta de perspectiva que os jovens, e alguns até adolescentes, né, que entram na universidade hoje, que com 16, 17 anos estão entrando nas universidades, sem perspectiva nenhuma de vida, de trabalho, de emprego, de futuro. Aqui na minha cidade, aqui, Feira de Santana, Bahia, a Universidade Estadual, durante a pandemia, 5 jovens se suicidaram, de desespero, 5. Então, a pandemia vem trazer um trabalho, um pensar, um investimento muito grande que é necessário se fazer, né? Para cuidar das crianças, dos adolescentes e da juventude, porque nós adultos, nós já enfrentamos tantas coisas, né? Mas essa garotada que está aí, nós precisamos realmente cuidar de políticas sociais, né? Então, nós vamos abrir aqui, obrigada, Emiliana, obrigada. Eu vou chamar Vera, Edmundo, né? Queria... eu queria, antes de você abrir para a pergunta, nosso companheiro Salles, da Acteba, está aqui conosco, e queria fazer uma breve saudação, e logo depois a gente volta às perguntas e aí a sua condução. Salles, por favor. E lembrando que tem uma lista de presença aí no chat, viu, gente? Certo, a lista de presença está aí, a gente precisa dessa lista assinada, por favor. Está no chat, é só clicar em cima, entrar no chat, clicar em cima, que aí a lista abre, você preenche, rapidinho, não dói, e resolve os nossos problemas da burocracia, né? De responder à burocracia. Por favor, Salles. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Você está com a câmera fechada. Quero pedir licença para falar com a câmera fechada, mas parabenizar em nome da Acteba, em nome dos conselhos tutelares e dos conselheiros tutelares da Bahia, da diretoria da Acteba, ao Fórum, né, pela iniciativa, pela continuidade nessa luta, né, pela defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes, e dizer que estamos juntos, parabenizar os palestrantes que estão trazendo aí uma fala que nos permite refletir acerca do momento que vivemos, né, dentro do contexto das violações de direitos humanos, e aí afeta a todas as idades, digamos assim, né, as faixas etárias, mas principalmente as nossas crianças e adolescentes. Quer dizer que a Acteba, que é uma associação que congrega, defende, representa os conselheiros tutelares, também defende direitos de criança e adolescente, a gente vem também nessa luta, né, como organização da sociedade civil que se presta ao fim de luta pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, só parabenizar Edmundo, Vera, né, a todos os componentes do Fórum e do Conselho Estadual de Direito de Criança e Adolescente pela iniciativa. Forte abraço e boa noite. Pronto, Vera, conduza, por favor. Obrigada, Salles. Então, está aberta a inscrição, se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta, eu vou pedir aí onde tem, assim, reações, aí vocês levantam a mãozinha, tem uma mãozinha aí, vocês podem levantar aí no chat, ou pode abrir o microfone e pedir a palavra, um de cada vez. Quem gostaria? Edmundo, você quer conduzir agora? Vamos lá, minha gente.
é a hora de aproveitar os sábios que estão aqui conosco. Nós temos duas grandes figuras do movimento social e político brasileiro, Cláudio, que milita há muito tempo, o Emiliano, que enfrenta aí as iniquidades desde antes da Constituição de 88. Então, é uma oportunidade, viu? Oportunidade da gente tirar dúvida, discordar, se for o caso, contribuir. É esse o momento, a hora é essa. E pedir mais uma vez para vocês, quem não assinou ainda a lista, entrar no chat. Tita Ferreira, dirigente aí do PT. Olá, gente. Boa noite, então. Saudar meu companheiro Emiliano José, companheiro de longas datas, ao qual tive o prazer de militar, de votar também, enquanto candidato a deputado estadual na época. Um abraço ao companheiro Cláudio, né? Grandes as contribuições. Na verdade, queria fazer um alerta quando a gente fala da negligência política, né? Ontem a gente teve a vitória de um nome importante da esquerda colombiana que venceu as eleições na Colômbia. É um candidato de esquerda, né? E isso vem, mais uma vez, fortalecer o sentimento mundial em torno de uma política, né, que de fato reconheça o momento em que a gente está vivendo e, principalmente, a soberania de um povo. Né? E assim, para nós é de suma importância consolidar isso aqui no estado da Bahia. Né? A gente consegue ver isso no plano nacional, com Lula, com o nome do presidente Lula, mas, infelizmente, a gente não consegue levar a mesma condição política aqui no estado da Bahia. Eu queria saber, e aí eu acho que e refletir no conjunto, né, desse parâmetro, né, o parâmetro de fazer com que a ação ela seja uma ação conjunta, de pensar numa perspectiva de construção no conjunto. Né, e, para isso, saber como é que a gente, que faz o debate em torno da defesa dos direitos da criança e do adolescente, a gente consegue contribuir nesse debate. Acho que é importante aí a gente trazer essa leitura. É isso. Muito obrigada, Tito. Eu queria pedir, assim, se vocês poderiam abrir as câmeras, quem puder, as câmeras, para a gente só tirar um print de tela, quem puder, para não... Pedir para... Pedro, tá aí? Pedro tá. Estou, Vera. Você pode tirar, Pedro, um print? Para a gente registrar esse momento também, junto com a lista de presença que a gente pede para todos e todas vocês assinarem aí no chat. Vocês cliquem em cima, preenchem e enviar. Pronto, estamos em 2 telas. Estamos com 39 pessoas, chegando a 40. Pode ser. Perguntas, dúvidas, complementos? Pronto, já tirei, Vera. Obrigada, Pedro. Quem mais? Alguém quer falar? Estou vendo que a Demário está ali. Boa noite. Boa noite. Edmundo. Ô, Saudade, Macarrão. Edmundo. Eu tô na reunião desde... porque já virou nome, né? Eu tô na reunião desde o início, mas eu estava dirigindo e acompanhando a reunião. Por isso que eu estava sem a câmera fechada. Aí dei uma paradinha aqui só para saudar vocês. O dia hoje, a semana está sendo corrida pela questão da Semana Junina, Retirolândia, período já de início de festa. E dizer a vocês que eu participei, vi as falas de todas as pessoas que usaram a fala, a Vera, ao meu saudoso deputado Emiliano José. Tive o prazer de voltar e apoiar ele aqui por 2 vezes em Retirolândia. A Tita
e a todos que estão participando, dizer que o debate é esse, a construção da política voltada para criança e adolescente, mesmo com o desmonte das políticas de governo federal, quando eu venho dizendo, nós estamos passando um momento de nuvens escuras, mas logo ali vai clarear, nós vamos ter novamente as políticas de verdade, as políticas de construção para o fortalecimento da criança e adolescente do nosso país com a volta do presidente Lula. Mas precisamos lutar, precisamos buscar, correr atrás para que isso possa acontecer. Não vamos esperar a coisa acontecer, porque a gente sabemos que estamos enfrentando um presidente que vem acabando com o direito, com todos os direitos da classe trabalhadora, da criança e adolescente. Então, a gente precisa trabalhar mais forte, lutar mais forte e dizer a Edmundo que vem com esse debate. Nós tivemos a oportunidade aqui desse debate aqui em Retirolândia, um debate que a gente teve construindo juntamente com Tita, com o Edmundo, com o pessoal do Revolution Reggae aqui de Coitec, Xande, que vem fazendo um trabalho muito bom na questão de buscar os direitos daqueles jovens da periferia em Coité. Mas Ok, obrigada, Marinal. Alguém mais quer falar? Irmã Salé de Luz Labor está aí. Tá os conselheiros também, as conselheiras do SECA, né? E o Denir, o Lurdinha. Olá, Vera. Olá, boa noite. Boa noite. Vera, esse momento é de parabenizar todas e todos, mas também nós não podemos nos calar sobre a situação que nós, conselheiros da sociedade civil em especial, estamos vivenciando com o fechamento do SECA. Hoje nós estamos... O Conselho Estadual dos Direitos da Criança da Bahia tem a sua sede própria. No período da pandemia, fomos transferidos para uma sala lá no prédio da governadoria, e eu gostaria de ver e pensar, perguntar como que o fórum vai conseguir dar um esclarecimento, uma coisa mais segura, para que aquela casa que ela seja realmente a casa da criança e do adolescente da Bahia. É um ano de eleição, é um ano muito importante, e a gente não pode cruzar os braços e ficar assistindo tudo. Não houve uma discussão, não houve uma conversa, a casa está correndo risco, tem isso, tem aquilo outro. Não. Os sistemas de garantias são esses. Qual é a prioridade absoluta que vamos realmente deixar, levar, expor para nossas crianças e os adolescentes? Aí se pergunta como que vai ser, como serão as reposições de tantas perdas. Essa casa, que é da criança e do adolescente, que é do Conselho Estadual e que está referendada para a criança e o adolescente da Bahia, precisa realmente voltar para o SECA para que tenha realmente a sua efetivação como um patrimônio histórico, simbólico, de respeito para a nossa criança e adolescente da Bahia. O momento é delicado, a gente tem passado por muitas dificuldades, tem tido muitas perdas. E essa aí, no meu ponto de vista, representa uma das grandes perdas para a Bahia e para todos os municípios que compõem o estado da Bahia. É a minha colocação neste momento. Toda a vida você sabe que sempre estou batendo nessa tecla. Agora vai fazer o quê? 2, 3 anos que a gente fez o São João da Resistência lá na casa do SECA. E parece que nada serviu para nada, não somou a nada.
São muitos desafios, mas não vamos poder cruzar os braços e esperar. Por que tiraram o SECA dali? Por que nós, conselheiros da sociedade civil, não fomos convidados a participar de uma discussão, comunicar, vai sair, não vai, o que é que vamos fazer? De repente, foi assim, eu não diria na calada da noite, porque a gente que não está na capital, está no interior, talvez tenha sido alguns outros conselheiros tenham sido comunicados. Mas isso tem que ser de uma forma geral, para todos e todos. Se a gente critica as coisas erradas, se a gente não concorda com o que está sendo feito, então a gente não pode também cruzar os braços e ficar calado. Essa é a minha insatisfação, a minha indignação, e para se ter realmente políticas públicas de qualidades, isso aí ver que nossa criança e nossos jovens adolescentes devem ser, tem que ser, ter prioridades absolutas como rege a Constituição e como rege o ECA, nós temos que falar alguma coisa, gritar, pedir socorro e correr atrás daquilo que é da criança da Bahia e do adolescente. Me desculpe se eu fui, obrigada, se foi colocado no momento que não deveria ser. Não, eu acho que esse é o momento, essa é a abertura do seminário, né? A gente teve a palestra, eu queria abrir para algumas palavras. Tem 2 pessoas inscritas, o reverendo Nelson e Celeste. Aí eu pediria que, se alguém quiser se inscrever, se inscreva enquanto eles 2 falam, para a gente voltar para os nossos palestrantes fazer umas considerações, por conta também do tempo, né? Como é que eu abro a festa? Então, vá, reverendo Nelson, depois Pode levar. Bem, boa noite a todos. Uma alegria, né, participar desse debate. Uma alegria ouvir, né, Vera, né, já ouvimos também o Edmundo, né, seu Emiliano. Uma alegria enorme. Eu sou aqui de Souto Soares, na Chapada Diamantina, perto de Ceabra, Irecê, e sempre estou procurando estar com os senhores para aprender mais. Hoje está sendo muito importante. Eu queria fazer uma pergunta, por favor, Vera e Edmundo, sobre o evento da semana que vem, aí em Salvador. Eu queria saber, assim, qual a relevância para nós no interior, nós irmos participar. Eu mesmo tenho um desejo de participar, de estar presente aí, para adquirir mais conhecimento, mas queria saber se o que nós estamos ouvindo nessa noite já é suficiente, creio que com certeza é menos do que lá presencial, né? Eu queria saber se lá será acrescentado mais algumas informações. Eu tenho interesse, particularmente, de conhecer, né, outros colegas presidentes, ouvir, nós discutirmos. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Vera, e a todos. Obrigada, reverendo Nelson. Edmundo depois responde isso, mas aqui é só a abertura do seminário, né? A gente vai ter um bom debate lá, inclusive essas demandas que Lourdinha apresentou e muitas demandas da sociedade civil vão ser debatidas. Então, a Celeste escrita e depois, Edmundo, você assume aí o... Então, pessoal, eu quero saudar a todos na pessoa de Vera, essa mulher extraordinária, e a todos os palestrantes que antecederam a minha fala aqui. Itabuna é uma cidade que vive um momento crucial. Depois de 2 anos de pandemia e isolamento social, Itabuna foi invadida por uma enchente e deixou desabrigadas mais de 3.500 pessoas na região onde eu estou, onde estamos localizados com o Lar Fabiano de Cristo. Então, a situação é muito triste, né? Além do estado de insegurança alimentar, nós temos o estado de ansiedade das crianças e dos adolescentes, deficiência do aprendizado e as escolas que ainda não retornaram, porque as escolas serviram de abrigo para as pessoas da enchente,
e tiveram que ser reformadas. Então, algumas escolas ainda não abriu. E o Estado é estado de causa absoluto. E essas crianças estão enfrentando toda sorte de violência, não é? Então, quando o Cláudio fala da malversação dos recursos da política pública, a gente percebe a necessidade urgente de resolvermos as questões dos conselhos tutelares e conselhos de direitos, porque realmente estão trabalhando na precarização. Esta é a palavra. Não existe equipamentos, não existe local adequado, alguns conselhos estão trabalhando em áreas insalubres, e a gente precisa também resolver a questão da vacinação, que em alguns municípios ainda as crianças de 0 a 12 não estão vacinadas. Existe uma política para que esta vacinação seja efetivada? Alguns lugares diz que tem uma lei que não há necessidade das pessoas que não querem ser vacinadas tomar a vacina. E a gente fica num estado de ansiedade muito crítico, porque a criança vem para a instituição da rede privada e aí você não tem coragem de dizer você não entra porque o seu cartão de vacinação não está em dia. O que a gente pode fazer? Como é que a gente vai resolver a situação? De que forma nós podemos proteger essas vidas e nos protegermos também? Então, a gente vive realmente num estado de insegurança e de ansiedade. Obrigada. Obrigada, Celeste. Obrigado, Celeste. Eu queria aqui registrar a presença de vários conselheiros tutelares, de vários presidentes e vice-presidentes de conselhos municipais, de muitos conselheiros do SECA, de representação da coordenação do fórum. Tem algumas instituições que a gente queria, antes de passar para os palestrantes, para as considerações finais, registrar aqui a presença do Conselho Regional de Psicologia, de Nelma, companheira lá das Alagoas, que vem para aqui nos prestigiar com sua presença, a Visão Mundial, a Acteba, que já se pronunciou, o Observatório da Violência da Infância, na pessoa do ilustre advogado Marcos Magalhães, que conosco esteve no encontro aqui de Salvador, semana passada, da Direção Nacional do PT, e informar que aqui nós temos vários municípios. Souto Soares, que o reverendo acabou de falar, Feira de Santana, Tucano, Maceió, através de Nelma, Valente, Itabuna, Retirolândia, Pojuca, Campo Alegre, de Lourdes, e alguns outros que a gente não conseguiu identificar a origem. Então, agradecer a todos esses e passar, então, agora para os comentários, as considerações finais. Primeiro já que Emiliano começou, primeiro de Cláudio e depois de Emiliano. Pode ser assim? Pode. Pode. A gente tem quanto tempo? Meia hora? Ai, uns 5 a 10 minutos. Tá bom. Eu vou começar por Celeste, agradeço a sua contribuição, Celeste, e depois emendo com a preocupação de Lourdinha. Então, Celeste, os conselhos tutelares e os conselhos de direitos foram pensados e criados exatamente para inverter a lógica da política da criança e adolescente, que era centralizada. Então, descentralizamos, territorializamos, e 32 anos depois de os conselhos tutelares e os conselhos de direitos não terem condições de atuação, gente, é a letra A do nosso alfabeto.
Conselho Tutelar e Conselho de Direitos, aí emendo com Lourdinha, a preocupação dela sobre o SECA. Eu entendi que o SECA é o Conselho Estadual, né? Então, se saiu de uma casa, se foi para outra, enfim, o conjunto do Conselho tem que estar a par disso, né, para que não se restrinja ainda, mas é só o espaço físico, mas o espaço físico tem que ser condizente com a importância do órgão, com a importância para o qual ele foi criado. E os conselhos de direitos, eles foram criados para deliberar política. É a principal função dos conselhos de direitos. E, para isso, ele tem que ter uma estrutura mínima. Uma estrutura mínima. Sem estrutura mínima, não pode nem se reunir. Aliás, durante a pandemia, e ainda em 2022, com essa desculpa, se prorrogou o mandato, não se renovou eleições, não se renovou substituição, o próprio CONANDA sofreu uma ofensiva do governo federal e ficou sem funcionar. Né? Por quê? Para atacar o sistema de garantias de direitos. E nós não podemos deixar isso acontecer. É nossa tarefa e é nossa obrigação olhar para os nossos conselhos tutelares, olhar para os nossos conselhos de direitos e ver se eles estão naquela situação de funcionamento mínimo ideal. Se estão compostos, se o Conselho Tutelar está com um recurso mínimo para poder fazer o seu funcionamento, se os Conselhos de Direitos estão com os seus mandatos em dia, não caiam, sociedade civil, não caiam nessa conversa de prorrogação de mandato, de suspensão de assembleia, porque ainda estamos no período pandêmico, façamos as assembleias de modo virtual. Todos os governos têm estrutura para isso. Todos os governos têm. Isso é muito barato, muito barato. Então, Celeste, eu estou aqui no interior de Minas, divisa com o Rio de Janeiro, com o estado do Rio, e acompanhei essa tragédia, assim como na minha cidade, onde eu nasci, também houve uma outra tragédia devido não às chuvas, mas devido à ação desorganizada dos seres humanos sobre a Terra, né? E aí destrói, matam-se, e, enfim, causa isso tudo. Então, Celeste, você traz uma notícia que é uma tragédia do ponto de vista educativo e formativo. As crianças já estavam 2 anos sem aula, agora vem mais um, porque já acabou metade desse ano. Né? Isso é uma tarefa para o Conselho Estadual, isso é uma tarefa para o Fórum, para o Conselho Municipal e para o Conselho Tutelar, e juntar com o Ministério Público. Tem que ter resposta para essas coisas. Nós não podemos admitir que essas coisas caiam na naturalização da morte, como está acontecendo com os irresponsáveis que estão na direção das iniciativas e dos órgãos públicos do Brasil. Nós não somos assim. Nós não fomos criados para repetir esses erros. Nós não podemos admitir que, em 2022, nós não tenhamos condições de repor as aulas e as condições mínimas para as crianças e adolescentes escrever. Olha lá os levantamentos que a Unicef fez, cada ano sem aula, cada ano perdido, o que isso acarreta na vida e na perspectiva da continuidade dos estudos das crianças e dos adolescentes. Né? Então, eu gostaria de propor isso. Não estou dizendo que isso é trabalho fácil, isso é trabalho difícil, mas se nós não o fizermos, ninguém vai fazer por nós. Conselhos de direitos não podem ter mandatos prorrogados, conselhos de direitos não podem ser desorganizados com qualquer tipo de desculpa, porque se ele já tem que funcionar direito
no momento em que não há tragédia, no momento pandêmico, muito mais ainda. Muito mais ainda. Assim como os conselhos tutelares. Conselhos tutelares não é favor nenhum nosso, a rede, fazer e propor correções para que eles possam funcionar. Então, eu pego isso, acho que também teve uma fala propondo sobre ação conjunta. Gente, nós da sociedade civil, do movimento organizado, da resistência, etc., nós avançamos quando a gente constrói uma pauta. Uma pauta. Olha, nosso foco agora é esse. 1, 2, vamos lá. Vencemos os 2, vamos para o terceiro. Qual é o terceiro? Se a gente não tiver uma pauta, um foco, um objetivo, passa 2022, 2023, 2024, 2025 e chega a ponto que a gente olha para trás, o que adiantou? Uma luta danada, fizemos um movimento espetacular no Brasil para construir um estatuto, para chegar em 2022 os conselhos não estão funcionando? Não, de forma alguma. Quero dar, fechando aqui para respeitar o nosso direito democrático de falar e de ouvir, né? Porque a gente fala para caramba. Nós, da sociedade, que fizemos isso, da sociedade civil, nós sempre tivemos, Edmundo acompanhou isso muito de perto, e muitos de vocês, eu acabei de ver o João Pereira aqui, que ele apareceu aqui, um abraço para ele. Nós sempre falamos o seguinte: o Brasil prende adolescente demais. Não é, aquelas desculpas e mentiras que falaram. Pois bem, antes da pandemia, nós tínhamos 26 mil adolescentes presos no Brasil, cumprindo medida de internação ou de semiliberdade. Só essas duas. Vou falar só dessas duas. Ano passado, eu fiz um levantamento, eu pessoalmente, porque o governo federal não tem esse levantamento, que não faz, em média, nos 10 maiores sistemas do Brasil, 10 maiores sistemas do Brasil, incluindo a Bahia, nós tivemos um decréscimo por uma ação principalmente dirigida pelo Conselho Nacional de Justiça, por uma resolução para ver as possibilidades de desinternação dos meninos e de meninas que tivessem medidas socioeducativas que pudessem ser cumpridas em outro regime. Por conta da pandemia, nós diminuímos de 2021 para 2020, de 2020 para 2019. 2021 eu ainda não consegui contemplar. Mas nos 10 maiores sistemas, nós tivemos uma diminuição de 37% de adolescentes presos, privados de liberdade. Para ter uma ideia, vou pegar o maior sistema, que é São Paulo. Rodava em torno de 10 mil, 11 mil. Hoje, São Paulo tem 4.500 adolescentes. E, por acaso, São Paulo ficou mais violenta porque saiu os 5.500 lá de dentro para cumprir outro tipo de medida? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o encarceramento de jovens no Brasil é baseado numa mentira. Mentira. Qual é a mentira? Que são os jovens que promovem a violência. Isso é uma herança, gente, que vem, não é da FUNABEM, não, vem da escravidão. Que a gente tem que prender negros, pretos, pobres, meninas, nós temos que prender porque são perigosos, porque ameaçam a nossa vida. Quem ameaça a vida é quem desvia recurso público, quem ameaça a vida é quem não cumpre aquilo que tem que cumprir, que está na nossa legislação, que é garantir prioridade absoluta para criança e adolescente. Esses é que ameaçam a vida. E é por isso que nós temos hoje, a cada dia, 33 milhões de pessoas que não comem. Nossa reunião aqui, quando fizer 2 horas dela, vai ter sido estuprada mais uma mulher. Mais uma mulher. Em 2021, a cada 3 minutos, foi registrada uma arma no Brasil. Ele cumpriu, não é ele, eles estão cumprindo aquilo que eles prometeram, destruir tudo e fazer a vida brasileira
tentar fazer a vida brasileira girar em torno de quem pode matar mais, quem não pode, morra. Então, eu me despeço aqui, nesse momento, agradecendo mais uma vez a Bahia, o Fórum, as entidades, as organizações, conselhos, pedindo a vocês, e tudo que eu puder fazer para ajudá-los nisso, estou à disposição. Conselhos de direitos, conselhos tutelares, fundos, sistema de garantias de direitos não podem ter seu funcionamento precarizado. Se nós admitirmos isso, nós vamos estar admitindo que o que nós criamos não precisa existir. Mas eu sei que a nossa fé e a nossa resistência vai poder dar respostas para isso. Muito obrigado, um grande abraço a todas e todos. Obrigado, companheiro Cláudio. Já respondendo aqui o Nelson, o reverendo Nelson, a gente informar o seguinte: será um enorme prazer contar com sua presença e a presença de Souto Soares no evento presencial. Aqui não se encerra aqui. Aqui é só o início do debate. Aqui estão sendo dadas, ofertadas por esses dois sábios, as linhas que conduzirão nossos debates. Quais são nossas propostas? O que a gente pode fazer para poder mudar esse quadro terrível e qual pode ser a contribuição do movimento de criança e adolescente para mudar esse quadro terrível no qual o Brasil se envolveu e o mundo, em parte, também está envolto. Sobre a questão da gravação, que alguém perguntou no chat, se estaria disponível, nós vamos colocar essa reunião no YouTube, né? Então vai estar disponibilizado para todo mundo, né, Vera? Não é isso? Isso, Edmundo. E eu peço para todo mundo ficar até o finalzinho, que a gente tem uma coisa legal. Ficar até o finalzinho. O companheiro Emiliano agora vai responder as indagações que foram feitas e, ao final, fazer as suas considerações finais e pedir mais uma vez para todos assinarem, todos e todas assinarem a lista de presenças, porque a gente precisa cuidar dessa burocracia. Emiliano. Eu quero dar o meu abraço a todas, a todos, agradecer, dizer da honra de estar participando desse debate e dizer do privilégio de ouvir o nosso... Aí sim, o Edmundo tem razão, o nosso sábio Cláudio Vieira. Para mim foi um privilégio ouvi-lo, porque ele dá a dimensão do que é o conjunto do movimento pelos direitos da criança e do adolescente, de sua história e da atualidade desse movimento, da importância do movimento pelos direitos das crianças e dos adolescentes, que vem ao longo da nossa história, de modo especial, logo depois da Constituinte, firmou-se como uma voz fundamental esse movimento para a garantia de direitos, de modo geral, e de modo especial para a criança e adolescente. Eu queria, atendendo até a uma preocupação dele, dizer, porque eu me voltei mais para a questão política geral, como acho que deveria fazê-lo, já que ele domina e seria próprio que ele falasse sobre a especificidade da criança e do adolescente, mas eu queria, atendendo um pouco a preocupação dele, dizer de algumas preocupações, uma agenda, uma pauta relativa às crianças e adolescentes. Primeiro, a disputa que ocorre neste momento na sociedade brasileira em torno dos conselhos tutelares. A presença inegável na disputa de setores fundamentalistas, eu diria, porque não gosto de atacar nenhuma religião, mas há uma disputa efetiva para a qual nós devemos estar atentos e não descuidar de jeito nenhum
dessa disputa. Segundo, ainda na linha da disputa, e aí a disputa política, é uma discussão política, é a gravidade da presença das comunidades terapêuticas neste momento de modo especial. Às vezes nós passamos a mão na cabeça das comunidades terapêuticas e volto a dizer nada contra nenhuma religião, porque não cabe a nenhum de nós atacar religiões, mas quanto aos métodos adotados pelas comunidades terapêuticas. Terceiro, a gravidade, que talvez nós não tenhamos ainda destacado, a gravidade dessa chamada educação doméstica. Eles falam em inglês, né, como vocês já viram, e estão caminhando e querem, de todo modo, aprovar e garantir a educação doméstica, que nossas crianças não se dirijam mais à escola, pelo menos aquelas que os pais quiserem, o que é um atentado contra a civilização, a cultura, a educação, o futuro de nossas crianças. Do outro ponto, do quarto ponto, o Cláudio já destacou com muita ênfase, mas é preciso cada vez mais ênfase, que é a gravidade do déficit educacional decorrente na escola pública das nossas crianças e adolescentes. É um desastre de grande dimensão para o qual nós temos que estar atentos e atentos para colocar nas mãos do futuro governo federal isso como um problema muito sério, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. É uma questão essencial. Além disso, outro problema que está no nosso colo, no colo da sociedade brasileira, e o Cláudio tocou nisso também, que é o dos órfãos da pandemia, né? As crianças que perderam seus pais, seus avós, etc. São 670 mil vítimas da pandemia, ou, de outra forma, vítima da política enlouquecida deste atual governo. E esse déficit educacional, e agora esse déficit, eu diria, paternal, maternal, que essas crianças estão enfrentando. E, por último, na pauta a que estou me referindo, falo da dizimação, do número de mortes de nossos jovens, de nossas crianças, nas periferias, nossos jovens pobres, negros, que morrem decorrente dessa absurda guerra contra as drogas, da violência da polícia e da violência imperante na própria sociedade com o estímulo de armas absurdo que nós temos assistido nesses tempos. Então, esses 6 pontos, junto a tantos outros, e o Cláudio desenvolveu isso muito bem, junto esses 6 pontos para dizer de uma pauta que considero essencial. Há uma luta neste momento, já tem, eu diria, não é neste momento, vem desde pelo menos o golpe de 16, há uma luta ideológica, cultural e política na sociedade brasileira que cumpre a nós enfrentar com muito vigor e, de modo especial, as lutas voltadas às crianças e adolescentes. Quero agradecer profundamente o convite, dizer-me à disposição do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes e dizer do meu orgulho de ter companheiros como Vera, como Edmundo, como Cláudio, à frente desta batalha. Muito obrigado. Obrigado, grande Emiliano. Quero dizer da satisfação, do orgulho mesmo de ter contato com a presença de vocês, que realmente tem compromisso com a transformação desse país
e, por que não dizer, desse planeta, né? Cada um que luta, luta por todos nós. Um com a caneta, lá no jornalismo, escrevendo, mas também lutando na vida política, na vida cotidiana, o outro fazendo intervenção lá no Conselho Nacional de Justiça, tendo participado dos governos aí de esquerda, né? Porque não seria possível atuar nesse momento, nesse desgoverno que aí está, mas sempre lutando pelo direito, pela efetivação do direito da criança e adolescente. Se hoje nós temos um documento, uma lei, uma legislação chamada SINASE, nós devemos muito a uma pessoa chamada Cláudio Augusto Vieira. Na época, ele estava presidente do CONANDA e enfrentou os leões e as cobras e os lagartos para poder fazer com que o SINASE saia do papel, que ainda hoje é combatido por esse governo quando leva à sociedade um debate estúpido, o termo correto é estúpido, sobre as meninas privadas de liberdade, né? Elas não podem ter, segundo esse governo, desgoverno que está aí, as meninas não podem ter o direito de visita íntima. Os meninos podem, porque já fazem isso há algum tempo. Mas às meninas é negado esse direito. E aí fazem uma campanha terrível de difamação, sem uma disputa, um debate inconsequente, irresponsável, né, sobre essa questão. Então, mas aí, parabéns, Cláudio, sua luta coroada todo dia. E aí eu queria pedir agora para a gente encerrar. O Conselho Estadual teve aqui representado pelo nosso companheiro Antônio Marcos, mas ele teve dificuldade na transmissão. Nossa presidente está participando da reunião hoje do Fonacriade, não conseguiu entrar na reunião, na nossa reunião, já que ela está compondo lá a coordenação lá do Fonacriade, mas deixou os cumprimentos e as informações. Sobre a sede, é isso mesmo, Lourdinha. Nós temos Maria de Lourdes. Nós temos que continuar lutando. O papel do fórum é esse mesmo. A gente tem que pedir explicações todo dia por que o governo do estado da Bahia tomou a decisão de simplesmente deslocar o Conselho arbitrariamente. O termo é esse, arbitrariamente sua sede. E como a companheira Vera já colocou, esse tema certamente será tratado nos demais dias de nosso encontro. E, para finalizar, agora finalizando mesmo, dizer que nós temos um compromisso, dias 29 e 30, já respondendo aí quem perguntou, como será, dia 29 e 30, dia 29, a partir das 14 horas, nós estaremos juntos. O Fórum está disponibilizando a estrutura para a organização, inclusive com alimento, hospedagem para quem vem do interior, para a participação desse nosso grande encontro, que é onde a gente vai formalizar as bandeiras de luta, como o Cláudio disse. Vamos ter que escolher aí nossas metas para fazer o enfrentamento nesse próximo período. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Emiliano, obrigado ao MOC, que eu esqueci de falar. Eu queria falar o MOC disponibilizou sua plataforma, o Pedro está aí conosco, fora do horário de trabalho, né, de maneira voluntariosa. Então, muito obrigado, Vera, muito obrigado, MOC. MOC sempre um parceiro da infância, lutador de sempre nessa instituição que já é cinquentenária, né? 55 anos o MOC está fazendo esse ano. Pois é, sempre Vou convidar vocês para a celebração. Pronto, perfeito. Então, considerações finais, Vera, representando aqui o CONANDA e o Conselho Estadual. Obrigado. Muito obrigada, Edmundo. Eu queria te parabenizar também, companheiro, que você vem batalhando muito pelo fortalecimento, né, do fórum, né, por esse evento, para esse evento do dia 29 e 30, que a gente sabe que não é fácil. Todo mundo sabe como as entidades da sociedade civil enfrentam problemas, né, econômicos, financeiros, e com esse governo só veio piorar mais ainda, o custo de vida está muito alto. Então, a gente busca aí apoio para realizar um bom seminário. E, assim, a gente sabe que a situação, conforme
o companheiro Cláudio Vieira, né, e Emiliano, que tão bem trouxeram aqui essa análise. A gente sabe que a situação não é fácil, nós temos que resistir, mas a gente não pode nunca também desanimar e ficar pessimista, né? Acho que era Frei Beto que falava, né, deixa o pessimismo para quando a gente estiver em bons momentos. Em momentos como esse, a gente tem que estar otimista. Então, assim, em nome também aqui do CONANDA, eu não estou representando assim o CONANDA, embora eu estou conselheira do CONANDA, estou conselheira do SECA e também representando o MOC, né, nesses espaços. Então, a gente agradece também aí cada uma que participou, e vamos nesse seminário tirar essa pauta e priorizar. Aí, para encerrar mesmo, agradeço de novo a Pedro, que a gente foi mudando de horário e fica aí nos dá uma segurança grande de estar aqui nessa plataforma.